não tem folia melhor. Esse é o sanfoneiro Chiquinho do acordeon. Bom dia, meus amores! Pro já tá aqui, ó, no ritmo do São João, para nossa aula de geografia. Olha a aula de geografia aí! Bons dias! Chegando aqui no ritmo, aula de geografia, meus amores. E hoje nós vamos continuar falando das transformações que as cidades sofreram ao longo do tempo. E também do crescimento dessas cidades, do crescimento populacional dessas cidades e da dimensão também. Pois ótimo. Que bom. Acalmem os seus corações que a aula já vai começar. Olha, na aula passada, a gente falou que as cidades, desde a época lá do Brasil colônia, elas foram crescendo partindo de locais comerciais. Tinha um local comercial, ia-se crescendo uma cidade ao redor. Um outro ponto também que fez com que surgissem cidades, um outro aspecto também, eram próximos aos lagos, a rios, porque as pessoas geralmente paravam também naqueles locais pela a procura de água, pela busca da água. E aí ia se construindo casas ali por perto, essas casas iam se multiplicando e acabavam se tornando pequenas vilas e depois cidades. Hoje a gente sabe que as cidades estão enormes. Lá no material de vocês, inclusive, eu deixei 2 vídeos. Um de imagens de João Pessoa Antiga e um outro de um bairro paulistano que cresceu muito, estrondosamente, e que não se preocupou com as questões da preservação, nem da preservação ambiental e nem da preservação patrimonial, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olha, para se construir uma cidade, à medida em que essa cidade vai crescendo, à medida em que ela vai se expandindo, automaticamente vai se derrubando árvores, se movendo montes, montanhas, enfim. As margens dos rios geralmente são devastadas e sério. Tudo isso não faz bem, sabemos que não. O que eu gostaria nessa aula que nós parássemos para refletir é o seguinte: é possível a gente ter o progresso e ainda assim preservar o que nos resta da natureza? E aí, vocês acham que isso é possível? Eu espero que até o final da aula, eu espero que depois de assistirem os vídeos, de ouvirem o que a Pró tem para dizer, de lerem os textos e de fazerem realmente essa reflexão, a gente chegue à conclusão do sim. Porque eu particularmente creio que seja possível sim. O progresso ele pode perfeitamente andar juntinho, lado a lado com a proteção ambiental. Quando não protegemos as cidades, os rios automaticamente vão perder a sua proteção, que são aquelas matas ciliares, que elas funcionam como se fossem os cílios dos nossos olhos. Elas ficam ali exatamente para proteger aquelas águas. Sem aquela proteção, a terra vai entrar para o rio vai ficar raso, porque vai ficar com o seu fundo cheio de terra, sem falar na questão da poluição ambiental, da poluição que vem dos dejetos de indústria, dos esgotos de casa, enfim. Tudo isso é muito prejudicial e tudo isso pode sim ser evitado. Isso pode sim ser evitado. A gente precisa estar o tempo todo pensando em maneiras de evitar isso. E nós, como pessoas que temos este senso, esse bom senso, esse senso de responsabilidade, a gente precisa estar ativando, ou seja, ser ativista nesse processo de cobrar que as coisas aconteçam na nossa cidade sem a destruição ambiental. Uma outra coisa que acontece muito nas cidades também é a questão da destruição patrimonial, que também não precisa acontecer.
porque como nós já conversamos na outra aula, o patrimônio, ele que vai contar a história da nossa cidade. O patrimônio, ele é história. Ele vai contar para as pessoas que estão por vir, para as outras gerações, a história da nossa cidade. Vai contar essa história para os turistas, enfim. E para as gerações que deixaremos por aqui. A questão também da população da cidade, do inflar populacional da cidade, é uma outra coisa prejudicial. Na aula passada, nós falamos que as pessoas vêm para a cidade em busca de tempos melhores, em busca de uma educação melhor para os filhos, em busca de uma saúde melhor para si e para os seus, em busca de trabalho, em busca de conforto, enfim, porque a cidade ela tem uma estrutura para oferecer isso. Porém, se ela cresce desordenadamente, ela vai perder essa estrutura, ela vai perder o controle e não vai conseguir oferecer isso que as pessoas buscam. Então, quando há um êxodo rural, ou seja, muitas pessoas saindo, principalmente do campo, para as cidades, essas cidades inflam, não têm condições de oferecer o que essas pessoas estão procurando, e aí acaba-se essas cidades sendo rodeadas de pontos periféricos, de lixo a céu aberto, de esgotos, porque a cidade não se programou para receber repentinamente aquela quantidade de pessoas. Então, são alguns pontos que a gente precisa parar para refletir. E aí, nós vamos fazer isso, então, na aula de hoje. Vamos ler, vamos rever esses vídeos, vamos reler os textos dos livros e fazer as atividades. Bons dias, meus amores!